Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, eu estou aqui hoje com essa imagem linda aqui da alquimia. Deixa eu ajeitar meu fone aqui, gente, porque eu estou tentando melhorar a qualidade do som para vocês. Então, estou testando um fone novo aqui. Estava usando o microfone de lapela. Eu acho que a entrada do computador está com algum problema. Vamos ver. Me contem depois se o vídeo a qualidade do som, na verdade, melhorou, tá bom? Estou fazendo ao máximo aqui para melhorar para vocês. Me desculpe pela qualidade do áudio dos últimos vídeos, mas assim, eu gosto de gravar pelo computador para poder colocar aqui a imagem para vocês, mas infelizmente ocorreu esse problema, tá bom? Obrigada aí pela compreensão de todos, e para os que não compreenderam tão bem assim, cada um com seus problemas, porque eu estou fazendo o meu melhor e estou bem tranquila, curando bastante a ferida da rejeição, então não tenho tanta necessidade de me desculpar sabendo que eu estou fazendo o meu melhor, né? Se você se irritou, tiveram uns comentários bem mal educados, então assim, se você se irritou tanto com algo tão pequeno, essa irritação está em você e não em mim, tá joia? Vamos lá. Aqui a mensagem da alquimia é: a frequência da alquimia ativa os nossos poderes mágicos e nos lembra da magia que existe em nós. Cada um de nós possui o potencial para ceder a esta faculdade antiga que permite o verdadeiro alquimista de realizar os milagres da transmutação. Então, a alquimia. E por que eu trouxe essa energia da alquimia para esse vídeo, né? Para vocês irem já recebendo a cura dessa energia aqui, olhando, né, para essa linda geometria sagrada arcturiana para você que está chegando aqui agora. Bom, o que acontece? Eu tenho recebido muitas mensagens com essa pergunta, por isso eu resolvi fazer um vídeo só sobre ela. Quando que é o momento certo, né? De contar para o outro, para a polaridade inconsciente no início, seja ela masculina ou feminina, na grande maioria das vezes a masculina, que nós estamos numa dinâmica de chama gêmeas. É importante, não é? Quando eu devo falar, ou se devo falar. Bom, o que eu vou falar aqui hoje é um conjunto de experiências que eu escuto, né? Experiência de outras pessoas e da minha própria experiência, tá? Não é uma verdade universal, cada um é um indivíduo completamente diferente e, acima de tudo, vamos lembrar sempre que não existe erro numa dinâmica, numa caminhada de alma. Tudo pode ser remediado. Quanto tempo isso vai levar para ser remediado vai depender do tamanho do erro, né? Digamos assim, do tamanho da falha, do tamanho do, vamos colocar uma palavra melhor aí, do desvio encarnatório, né? De cada um. E assim, contar para o outro no momento que ele não está pronto ainda, eu não chamaria de desvio encarnatório, né? Desvio encarnatório é você vir para ter uma vida bacana, aprender várias coisas e matar alguém no meio do caminho, ser preso e ficar lá anos da sua vida, né, que era para você estar fazendo tanta coisa encarcerado, enfim, isso é um grande desvio encarnatório, né? Fazer muito mal às pessoas é um grande desvio encarnatório. Mas tem uma certa maldadezinha por trás deste querer contar para o outro. Consciente? Não, com certeza não é, né? Mas eu trouxe essa energia da alquimia justamente porque, assim, nós não precisamos contar absolutamente nada, nunca, para o outro não desperto. Não tem a menor necessidade, né? Por quê? O que faz com que a parte inconsciente desperte é essa alquimia entre as duas polaridades. São os vasos comunicantes aí da 5D, que faz com que a outra pessoa que não está desperta desperte para o vínculo sem precisar dar nome para ele, que é o mais importante de tudo. Eu tenho certeza, tem muitas chamas gêmeas reunidas por aí que nunca ouviram falar, né, nas palavras chamas gêmeas. Então, assim, esse é um ponto. Não existe necessidade nenhuma
da pessoa saber que está numa caminhada de chamas gêmeas para estar 100% desperto para o vínculo. O que é o vínculo? É o amor incondicional. É isso. Né? É o amor incondicional, é a pessoa estar desperta para a própria alma, estar desperta para a vontade do coração. E não estar desperta para um conceito, para uma terminologia, de forma alguma. Né? E acho que é aí que existe a grande diferença. E assim, faz diferença você contar? Assim, se eu contar antes, Márcia, a pessoa vai ser pior ou vai ser melhor? Assim, melhor nunca vai ser. De forma alguma. Ou vai ser pior, ou a pessoa vai rir da sua cara. Se for uma pessoa completamente cética, ou então vai fazer a pessoa... O que seria o pior? A pessoa se afastar ainda mais de você, né? E esse afastamento quer dizer o quê? Quer dizer que você vai... Por exemplo, um divino masculino, que a grande maioria deles tem um enorme medo de compromisso sério. Ou tem um enorme medo de amar profundamente. Que bem você acha que vai fazer em falar para uma pessoa que morre de medo de amar alguém profundamente, que você é a pessoa que ele mais ama e sempre vai amar na vida, e a hora que vocês ficarem juntos vai ser pro resto da eternidade. Vocês acham que isso vai ser benefício para quem? De forma alguma. Né, assim, ou então, tipo, para aquela pessoa que está voltando aos pouquinhos, que sabe que pisou na bola, que, né, aí a pessoa, ele tá lá despertando para aquele amor todo que ele nunca soube lidar dentro dele, e ele tá ali dando tudo de si, indo devagarzinho, você vai lá e já joga em cima dele, que é um amor para a vida toda. Vocês acham que isso tende a afastar mais? Ou fazer que a pessoa fale, nossa, que legal, sempre morri de medo de amar, agora tô super tranquilo porque eu sei que eu só vou amar você pro resto da vida. E é isso, né? Pra nunca mais eu beijar uma outra boca. E para um divino masculino que essa é a energia da 3D. Para a maioria deles, uma das maiores dificuldades é ser fiel a uma pessoa só. Ou então que sabe que com você, porque o divino masculino, ele sente, é uma das coisas que faz ele correr. Ele sente que o divino feminino é diferente de qualquer outra pessoa na vida dele. Ele sente que, que do lado daquele divino feminino, ele vai ter sempre que tá buscando o seu melhor. Ele sente essa pressão, né? Ele sente essa pressão convivendo ali com o divino feminino. Ele sente que o tempo todo você tira ele da zona de conforto. Né? E o divino masculino que desperta primeiro, ele sabe também que o divino feminino é essa pessoa na vida dele, que o divino feminino vai ser a última pessoa no mundo que vai deixar ele fazer, tipo assim, dar seus chiliques ou ficar na dúvida, agora quero, agora não quero, agora quero, agora não quero, e vai deixar isso quieto. É a primeira pessoa que vai dar um corte nele. Né? Então, assim, se você é o divino masculino que despertou primeiro, o divino feminino que tem uma ligação com a espiritualidade muito maior, né? Uma pessoa muito mais intuitiva, mas que não despertou para esse amor, se você falar para um divino feminino tudo isso, ele vai falar assim: você acha que eu não saberia disso antes de você? Você acha que o tanto que eu já te amei, você acha que, tipo assim, você tá inventando coisa pra, né? Tanto o masculino quanto o feminino não desperto, ele vai achar que você está tentando manipular de alguma forma para ter aquela pessoa mais perto. Né? Tipo assim, tá tentando me amarrar em nome de Jesus. Aqui não, né? Então, assim, e é uma forma de manipulação, né? Assim, inconsciente, mas é. Ninguém conta uma coisa dessa pro outro sem, lá no fundinho, não estar esperando que isso cause um movimento no outro. Senão, você não contaria. Pra que contar? Pra que chegar e falar, olha, eu acho que nós somos chama gêmeas. Isso é
O divino feminino, principalmente, que é 90% que desperta primeiro, é extremamente manipulador. Extremamente manipulador. Assim, por causa das feridas emocionais que nós carregamos, a da rejeição, a ferida emocional da rejeição é a máscara mais manipuladora que existe. Por quê? Eu sempre falo que eu nasci manipuladorazinha. Nasci literalmente porque a minha ferida da rejeição foi ativada no útero da minha mãe. Porque ela falava, ela contou pra mim a vida toda que ela rezava muito, até contei isso, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, nos quadradinhos finais, o vídeo do Não Seja Bonzinho. Porque o divino feminino, como todo divino feminino acha que é muito bonzinho, que é o salvador da pátria, pelo menos lá no início da caminhada, quando nós estamos assim no auge das nossas feridas. Quando nós vamos, quanto mais a gente trabalha o nosso ego ferido, mais a gente tem certeza que de bonzinho não é nada. Quando a gente chega na ferida da traição, então a gente vê que a gente é o capiroto encarnado, né? E esse tempo todo a gente fica colocando a culpa no divino masculino, porque ele não está desperto, né? Eu acho maravilhoso quando as pessoas falam, oh, meu divino masculino não é espiritualizado, vocês são a mesma alma, como você acha que ele é, e você é e ele não. Né? Assim, meu divino masculino é menos evoluído, não tem como uma alma ser metade calabresa, metade mussarela, né? Tipo assim, a alma ela é meio evoluída, é uma alma perneta, isso não existe, né? A única diferença é mais desperto, menos desperto, né? Então, assim, essa manipulação inconsciente de quem tem a ferida da rejeição é para se sentir mais amado. Tipo assim, quando que eu percebi na minha dinâmica que eu tive vontade de contar? Muitas vezes, assim, eu tive milhares de vezes, com o dedinho assim, na fase logo depois, no início da segunda separação, 3 dias depois eu descobri, né, aí a espiritualidade colocou todos os terapeutas franceses na minha vida que eu nunca tinha nem ouvido falar que existia, começaram a aparecer como sugestão, assim, nos vídeos do YouTube, um atrás do outro. O divino masculino, que aliás eu vou começar a fazer terapia com ele a semana que vem, o Christian, ele tinha há pouco tempo aberto um canal e ele é divino masculino. E ele falava, por vários motivos, né, ele era o meu gêmeo ali falando, né, meu gêmeo desperto, digamos assim. E eu olhava aquilo e eu falava, eu preciso mandar isso pra ele. Imagina, achei vídeo em francês, né? Mas aquilo, assim, me fervia por dentro. Eu vou mandar isso aqui pra ele, né? Tipo assim, lógico que eu queria mandar. Pra quê? Pra esfregar na cara dele que tudo que ele falou pra mim, que esse negócio de alma não existe, que esse negócio aqui na França, ninguém gosta desse tipo de coisa. E tudo aquilo que ele negou, que era o ego dele negando, eu queria que ele entendesse, tá vendo? Não é do coração que você falou isso pra mim. Olha aqui, ele falando, entende? Lógico que eu queria. Pra quê? Pra fazer ele pedir desculpa, pra voltar pra mim correndo. É claro. Eu tava naquele momento pensando, que eu quero que ele evolua. Nem eu tava conseguindo ele dar um passo em direção à evolução, eu tava acabada. Né? Eu tava num luto total ali. Lógico que na segunda separação a gente fica menos acabado que na primeira, mas eu tava. A segunda separação ela é violenta, no sentido de, pelo menos a minha foi, na maioria das vezes quando a gente tá já com o amor próprio mais lá em cima, mas o ego também tá lá nas alturas, né? Então, assim, eu tava extremamente reativa, total na ferida da traição ali, né? Da injustiça, todas ativadas. Então, o que eu queria? Né? No auge das feridas ativadas, o que a gente quer? E isso que eu percebi, que todas as vezes que eu estava, neste período que nós estamos separados, todas as vezes que eu estou com uma ferida extremamente ativada, me passa pela cabeça do capiroto aqui de contar para ele. Assim, né? Desligar o dedo e mandar um vídeo, né? Claro. Quando eu conheci lá o divino masculino o Renault, que a gente acabou não fazendo o vídeo junto, e nem sei se vai fazer um dia, porque eu nunca mais falei com ele, e com o francês a gente não insiste muito, porque eles não têm muita boa vontade. Assim, né, claro, conheci, ouvi aquele monte de coisa, minha vontade era encaminhar o vídeo dele e falar assim, olha aqui,
tudo aquilo que você me falou, ele também falou para a gêmea dele. E olha agora como é que estão as coisas. Claro que dá vontade. Mas eu estava no auge com as feridas super ativadas. E todas as vezes que eu estou trabalhando alguma específica, também. E quando a ferida da rejeição está ativada, que é a que costuma ativar com mais frequência, é quando nós mais temos vontade de contar para o outro, que é uma manipulação para fazer a pessoa entrar em contato. Não, mas eu mandei sem expectativa. Isso. A gente pode olhar para o espelho e falar. Não tem necessidade, gente, entende? Qual a necessidade? Nenhuma. Por quê? O que vai fazer o outro despertar, e isso todos os divinos masculinos falam, quando eles retornam, eles falam para o divino feminino. Eu não sei por que eu resolvi mandar mensagem agora, mas eu senti que era o momento, eu senti que você estava pronta. Ou então, eu estava esperando você estar bem para eu poder entrar em contato. Como é que eles sabem se a gente estava bem ou não, se a gente não estava em contato? Por causa dessa alquimia. Então, você pode contar. Eu conheço casos que a pessoa contou, não mudou absolutamente nada. Entrou por aqui e saiu por ali. Pelo contrário. Né? O divino masculino ficou ainda mais assim, querendo esnobar, querendo fazer ciúmes. Não adianta absolutamente nada, né? Por quê? Enquanto a polaridade consciente não estiver pronta, e o que ela está pronta? Né? É ter perdoado todas as questões que houveram para a separação, não estar reativa à conversa com o outro, né? Não estar ali, principalmente na codependência emocional. Enquanto a polaridade que despertou primeiro achar que ela só vai ser feliz quando o outro voltar, o outro não vai voltar. Mas não tem como esquecer, não tem como não pensar. Eu sei, eu penso todos os dias. Mas não tem como a gente esperar o outro para ser feliz. Enquanto a gente não aprender a ser feliz agora, enquanto a gente não ficar esperando cada coisinha que o outro fizer, cada migalhinha que o outro der, nossa, o outro curtiu uma foto minha. Nossa, deve estar funcionando minhas curas, né? Não é por aí que você tem que saber se está funcionando suas curas. Sua conta bancária tá boa? Suas curas estão funcionando. Seu trabalho está indo bem? A questão com a missão de vida, você está se sentindo bem? Né? Você está se sentindo emocionalmente mais estável? Está conseguindo sair, se divertir, fazer suas coisas, viajar, o que você gostar de fazer e se sentir bem na sua própria companhia? Ou a cada mínima manifestação do outro, ou cada vez que você vê um casal passando de mão dada na rua, você chora? Será que isso tá pronto? Né? A hora que o outro fizer assim. E uma outra coisa, a hora que a parte não desperta, ela começa a entrar em contato, ela vai muito devagar. Se você der um mínimo de, assim, ir com muita sede ao pote, eles retraem de novo. Por quê? Para mostrar para você que você ainda está na dependência emocional. Né? Porque o yin e o yang interno não está bem equilibrado. Né? Tá ali naquela coisa da caça ainda, do yang. Né? O yin e o yang não está bem equilibrado. Precisa trabalhar mais o yin para receber com amorosidade, sem briga, perdoando o que quer que tenha acontecido no passado, para começar um dali para frente, né? E sem, tipo assim, nossa, já vem morar comigo amanhã? Não, já vamos casar então? Nossa, mas você sentiu saudade de mim? Mas quando o que você ficou fazendo quando a gente estava separado? Você estava com outra, você não estava com outra, você sentiu saudade de mim? Nossa, senti tanto sua falta, meu Deus do céu, eu pensei que eu fosse morrer. Não. Né? Enquanto a gente tiver nessa energia de, nossa, graças a Deus que você voltou, nossa, por que demorou tanto para você voltar? Você não sentia vontade de mandar mensagem para mim? Você não sentia saudade de mim? Você não sentia esse tipo de coisa? Né? Essa insegurança é da ferida da rejeição. Né? E a gente vai estar 100% curado da rejeição? Claro que não. A gente vai estar 100% curado das nossas feridas? Claro que não. Tem muito trabalho para ser feito durante a reunião. Né? Mas não é necessário contar.
Ai, Márcia, contei, a pessoa se afastou, e agora? O foco é sempre você, o foco nunca é a outra pessoa. Esse vídeo, ele nem existiria, né? Não precisaria existir se nós soubéssemos desde o início e conseguíssemos lidar com esse desapego, né? De que o foco é sempre a gente. E eu me coloco aí nas mesmas dores que vocês, né? Eu venho repassar aqui as mensagens que eu recebo, os puxões de orelha que eu recebo da espiritualidade, da minha experiência, né? De todo o meu sofrimento, de tudo que eu errei. Eu vou fazer um vídeo só, talvez eu faça. É que eu tenho que pensar, tipo assim, os meus principais erros durante essa caminhada de uma forma que eu não vai expor a outra pessoa, porque eu não gosto de falar particularmente da minha caminhada, porque não é uma história só minha para contar e eu não gosto de expor, né? Eu acho muito inconveniente, muito desagradável quando as pessoas. Eu abro caixinha de pergunta no Instagram e as pessoas querem saber como é que eu. Se o outro mandou mensagem, se não mandou, quanto tempo faz que você não fala, e não sei o quê, e conta mais sobre a sua história para saber se é igual a minha. Isso nunca vai acontecer, gente. Assim, tipo, se depois da reunião, eu tenho certeza que não, porque ele é francês odeia exposição, né? Então, assim, vocês não vão me ver fazendo vídeo para expor desse jeito, assim, tipo, a não ser que ele queira, algum dia, super desperto, e fala assim, nossa, não, vamos fazer sim para ajudar outras pessoas. Daí sim. Agora, a partir de mim, querer invadir a privacidade dele de forma alguma. Isso não vai acontecer. Nem adianta me perguntar, mandar mensagem, e-mail, caixinha de pergunta, querendo saber detalhes sobre a minha dinâmica, porque eu já compartilho bastante aqui com vocês, né? E já falei outras vezes que é bem importante a gente manter só pra gente essa dinâmica, né? Só pra gente, assim. Porque muitas pessoas dão muitas opiniões erradas, tem muita energia de inveja, enfim. Então, é uma relação, assim, muito delicada, digamos assim, né? Porque ela já é muito frágil no sentido romântico da palavra, porque ela já é muito cheia de conflitos e atritos por conta do espelhamento e das curas, né? Então, assim, muitas vezes, por exemplo, o contar gera muito mais conflito, muito mais atrito, muito mais medo, muito mais pressão do consciente para o inconsciente do que benefício, né? Eu não vejo benefício nenhum em contar. Vocês perguntaram, mas você acha que tem alguma coisa boa em contar? Absolutamente nada. Geralmente, os que a pessoa conta quando parte de quem despertou por último uma curiosidade da questão espiritual, por exemplo, assim, nossa, eu nunca senti isso, né, o que aconteceu com a minha terapeuta, que o gêmeo dela falou, nossa, eu não, super cético, não acreditava em nada, eu nunca senti isso por ninguém, mas eu acho que, será que se existe esse negócio de alma gêmea, eu acho que a gente é alma gêmea. E ela falou assim, não somos alma gêmea, somos chamas gêmeas. Vá pesquisar se você quiser. Só isso, né? Mas, assim, não tem a menor necessidade de contar, né? Colocar uma pressão no outro, criar expectativa, e assistam o vídeo do Não Seja Bonzinho para vocês entenderem de onde vem esse lado manipulador da ferida da rejeição. Por que a gente tem vontade de ficar puxando o outro? Ai, que eu quero ajudar ele. Não, você quer que ele volte só, você quer um amorzinho. Você quer ajudar? Deixa ele caminhar com as próprias pernas. Porque o divino masculino, ele tem essa... ele consegue fazer um sacrifício gigantesco de ficar longe do divino feminino para que a gente caminhe com as próprias pernas. Vocês acham que eles se distanciam porque eles querem? Não. É uma força, assim, maior que rege o divino masculino. A maioria dos divinos masculinos já falaram essa frase. Eu não sei porque a gente não pode ficar junto agora ou porque a gente não podia ficar junto antes. Só sei que não podia. Eles seguem exatamente. E eles que fazem esse movimento na 3D. Né? Então, assim, eles ficam afastados o tempo que a gente precisa para trabalhar nas nossas curas e eles também de forma completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, você falar de uma união espiritual para um divino masculino que não acredita em nada, não vai beneficiar em nada, ele ainda vai achar que você tá doida.
Você tá, tipo, ficou louca de vez, tá fazendo de tudo, você tá fazendo até macumba pra ficar comigo. Aí ele corre mais ainda. Né? Então, assim, o despertar do divino masculino é completamente diferente. O que ele precisa ancorar para voltar para uma reunião é completamente diferente do que o divino feminino precisa ancorar. Então, assim, foque em você. Não é porque a pessoa começou a se aproximar que ela, nossa, eu acho que está despertando, eu vou dar uma forcinha ali. Não é assim que funciona. Né? Foque em você e apenas você. Que a hora que você estiver bem de verdade, é a espiritualidade que faz o trabalho. Não é você. Né? Eu estou acompanhando agora um processo de pré-reunião de um casal que estava separado há 9 meses, 0 contato, sem redes sociais, não tem redes sociais. Ele tinha bloqueado ela no WhatsApp, 9 meses depois ele voltou, já tipo assim, te amo, quero você pra minha vida. Ele sabia o que ela estava fazendo da vida? Absolutamente nada. Mas ele falou para ela, eu senti que você estava pronta, que você tinha resolvido as suas coisas. Entende? Então, assim, eu não podia voltar antes. Não sei, eu morria de saudade, mas eu não podia. Né? E ela, sabe o que é que a gente chama gêmea? Não, porque não precisa. Não precisa. Né? Se a pessoa quiser saber, ela vai perguntar. E se a pessoa perguntar, você responde. Se não, não tem a menor necessidade de saber. Esses títulos, esses rótulos, é algo que o ser humano cria para poder nomear coisas e entender de forma mais lógica. E aí que a gente se lasca, na verdade, porque não é um relacionamento lógico, nem algo assim racional, e nem um relacionamento que você pensa sobre ele. A gente tem que sentir. O nosso maior problema é pensar muito e sentir pouco. Né? Então, assim, a gente dá muito espaço para o ego e pouco espaço para o coração numa caminhada dessa. Né? Então, porque justamente traz todas as nossas dores do ego e ele fica extremamente reativo. A gente não faz isso porque quer, a gente faz isso por conta das dores. E a gente começa a raciocinar tudo. Né? E racionalmente, 90% das caminhadas de chama gêmea como casal, ali não faz sentido nenhum. É muito pouco tempo de convivência para tanto amor, são muitas diferenças para tanto amor, né? Até que a gente consegue olhar para essas diferenças como algo, como coisas não mais diferentes e sim complementares, mas isso é parte do processo. Tá joia? Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, deixa seu joinha aqui, compartilha, mande seus e-mails, eu estou respondendo agora através dos shorts, né? Aqui as perguntas de vocês. E eu espero que tenha gostado, que tenha auxiliado. Como eu falei, não se sintam mal com a questão do manipulador. Eu nasci manipuladora, como eu falei para vocês. Era um bebezinho que não chorava para minha mãe me amar mais, né? Então, assim, não é algo de caso pensado. Não se sintam mal com isso. Só saibam que quando essa vontade estiver muito grande e muito aflorada, é só um sinal de que tem aí uma ferida extremamente ativada nesse momento que você precisa olhar para ela e trabalhar. Né? Eu deixo aqui no comentário, na descrição, sempre os livros da Lise Bourbeau, né? Para você entender melhor sobre as feridas da alma. Faça as orações que você sentir que deve fazer, né? A limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel sempre ajuda quando a gente está num momento bem difícil. As meditações de cura da criança interior. E agora, no mês de maio, no dia 13, eu vou começar uma nova jornada online de cura, justamente para trabalhar todos os chakras, desbloquear os chakras para que a gente consiga ativar essas curas das feridas emocionais com mais facilidade. Então, vamos trabalhar a energia de cada chakra, porque cada ferida emocional ela fica concentrada em chakras específicos. Então, nós vamos fazer a limpeza de um a um para que facilite, né, que essas memórias, que essas dores venham à tona e a gente consiga trabalhar de verdade sobre essas curas, né, que realmente, assim, surta efeito e a gente consiga concluir cada cura.
Fica de olho aí que eu vou passar mais informações nos próximos dias. Deixa eu tomar uma aguinha antes de me despedir. Na minha canequinha da Good Vibes, estou aqui com o meu moletom, meu Uber chegou. Se você gosta desses produtos maravilhosos, clica aqui na descrição do vídeo, porque é um projeto em parceria com a Good Vibes é uma empresa que emprega pessoas de comunidades carentes no Rio. São todos produtos sustentáveis, todos com mensagens maravilhosas e todo o valor da comissão das vendas com o link aqui de baixo vai diretamente para a Fraternidade Paulo de Tarso, que é o centro que me acolheu e me ajudou no meu processo de desenvolvimento da mediunidade e no início dos meus estudos da espiritualidade, tá joia? Então, já faço essa contribuição dupla e ainda com esses produtos maravilhosos aqui. Agora, Dia das Mães chegando, é um presente maravilhoso. Depois já vem Dia dos Namorados, então aproveita, tá joia? Um beijo para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.